Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, a gente tem a dúvida se para calcular o comprimento de onda, a gente vai usar o número de pessoas que existem compondo essa onda, né? Ou o número de espaços que existem entre essas pessoas. Só que a gente vai ver aqui que, na verdade, se a gente considera o número de pessoas ou o número de espaços, vai dar a mesma coisa. São 16 pessoas, mas também são 16 espaços. Por quê? Porque, por mais que a gente esteja vendo uma onda isolada aqui, lá na prática, né, vai ser uma onda contínua. Então, vai ser aqui, 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 vai indo continuando, tá? A onda sempre vai continuando. Então, dessas 16 pessoas, por mais que existam 15 espaços entre a pessoa que começou e a pessoa que terminou, a gente não vai poder considerar apenas esses 15 espaços. Nós vamos ter que considerar também o espaço que vai existir à direita dessa última pessoa aqui. Por quê? Porque quando a gente pensa aqui em uma nova imagem, né, considerando, por exemplo, que houve uma continuação dessa onda, se a gente considerar apenas 15 espaços, concorda comigo que o espaço entre a última pessoa dessa onda e a primeira pessoa dessa onda aqui vai ficar vazio. É como se a gente não considerasse esse espaço. Mas, na verdade, a gente precisa considerar esse espaço, porque ele é um espaço que vai fazer parte das ondas em si. Então, né, por exemplo, se a gente vai começar aqui a contar dessa pessoa, a gente vai considerar o espaço à direita dela e assim vai. E a gente também considera o espaço à direita dessa última pessoa aqui, tá? Então, da mesma forma que existem 16 pessoas, vão existir 16 espaços. Por exemplo, se você quer considerar, né, exatamente a partir desse ponto, então a sua onda tem que vir aqui, fazer todo esse coisinha aqui, subir até chegar novamente nesse ponto aqui, que vai ser o ponto em que a nova onda vai começar. Então, ó, além dessa pessoa aqui, não dá, por exemplo, para você considerar da primeira pessoa até a última pessoa. Você vai ter que considerar da primeira pessoa e vai ter que contar, né, até quando essa onda vai começar de novo, lá na primeira pessoa dessa segunda onda. Então, você também vai ter que contar esse espacinho aqui que tá da última pessoa da primeira onda até a primeira pessoa da segunda onda. Então, ó, você vai ter que considerar esses 80 centímetros aqui também. E da mesma forma vai ficar, né, 16 vezes. Se você quer considerar o número de pessoas, dá para fazer. Se você quer considerar o número de espaços, também vai ficar 16 espacinhos, tá? Então, a questão é, tipo, quando tu for calcular o comprimento de onda, sempre pega o mesmo ponto de referência e tenta pensar mais de uma onda, sabe? Porque, tipo, às vezes quando a gente pensa só uma onda, fica uma situação meio isolada ali, a gente não consegue contextualizar muito. E a gente tem que lembrar que o comprimento de onda, né, tem que ser sempre no mesmo referencial. Então, tipo, o ponto de início e o ponto de fim tem que ser sempre o mesmo. Então, por exemplo, se eu comecei a contar esse comprimento de onda a partir dessa pessoa aqui, então o próximo comprimento de onda eu vou ter que começar a contar a partir dessa pessoa aqui também. E daí eu vou ter que considerar esse espacinho aqui que ficou entre a última pessoa e a primeira, tá? Que daí fica mais 80 centímetros, no caso. Ou também tu poderias começar a pensar, tipo, desse pedacinho aqui até aqui, que daí seria da metade do espaço entre a última pessoa da onda anterior e a primeira pessoa da onda posterior, né? Que daí ficaria, tipo, como se a gente cortasse esse espaço aqui na metade, ficasse 40 centímetros pra cá e 40 centímetros pra cá. Daí você consideraria os 15 espaços, né, de 80 centímetros, mais essa metadinha, que daí tu começarias a contar a nova onda a partir da outra metade desse espacinho aqui entre eles, que daí no final, juntando duas metades de 40, dá 80 centímetros, dá 16 espaços de 80 centímetros. Então, tipo, independente da forma que tu consideres, qual referencial ali que tu vai ter dessa onda, sempre vai ter a mesma questão dos 16 espaços, 16 pessoas, 16 vezes 80 centímetros como comprimento de onda.